Já está na área o homem, o colosso gigantesco. Colosso. O laureado, João. Laureado. Vai ser agraciado com o colar da Medalha da Inconfidência, lá em Tiradentes. É essa honraria mesmo, Paulo Leite? Tô falando errado? Bom dia. Bom dia, Lucas. Bom dia, João. Primeiro não é o colar, porque senão o Hugo Mota vai ficar bravo comigo. O colar vai para ele. Mas a medalha não vem num colar? Ô, Paulo. E ele, não, é a medalha lançou... da Inconfidência. Que fica de pendurada onde? No pescoço, mas é uma medalha, não é um colar. Não, e ele lançou a medalha do colar da Inconfidência. Isso aí eu achei maravilhoso. Medalha do colar. Ô, João, eu vou te contar uma coisa. Eu queria saber se vocês estavam por dentro. Problemas. É um negócio incrível. Gente, vamos falar de uma pesquisa da Datafolha que traz que 58% dos brasileiros estão reduzindo a quantidade dos alimentos que costumam comprar. E o mais triste nessa informação é que entre os mais pobres, 67% dos brasileiros já estão reduzindo o que compram de alimentos e colocam à mesa. 8 em cada 10 brasileiros adotaram alguma mudança de hábito em resposta à inflação. Por exemplo, sair menos para comer fora de casa, trocar marcas de produtos por marcas mais baratas, reduzir consumos de bebidas. O Datafolha ouviu 3.054 pessoas de 16 anos ou mais em 172 municípios brasileiros entre os dias 1º e 3 de abril deste ano. A pesquisa aponta que 1/4 da população brasileira, 25% dos brasileiros, dizem ter menos comida que o suficiente na sua mesa. E outros 13% dizem que não há como se colocar um pouco mais do que o necessário. É incrível porque a gente está falando de um problema que a gente vem falando há mais tempo e que as pessoas se recusam a conversar sobre ele. Há um erro no processo econômico brasileiro. O mundo passa por uma carestia de alimentos, particularmente depois da pandemia, onde se verificou uma necessidade de maior produção de alimentos, um aumento no consumo e uma carestia. Mas no Brasil, os erros, os equívocos da economia têm custado caro. E custam mais caro ainda porque o presidente da República se recusa a admitir que essa é uma questão de política de Estado. Enquanto não se entender e se admitir que essa é uma questão de política de Estado, nós veremos um governo tentando nos convencer que a economia vai bem, brandindo com números da macroeconomia, PIB, número de empregos, e não conseguindo mostrar ou propositadamente escondendo os números da economia do dia a dia, da carteira, do cartão de cada brasileiro, que compra cada vez menos, porque há uma inflação, particularmente nos alimentos, uma inflação correndo solta. Mas o governo acredita que a inflação não tem problema, porque a política heterodoxa ignora o número da inflação. A política heterodoxa traz uma lógica de que se você injetar dinheiro público, gastar o dinheiro público, injetando dinheiro público na economia, essa economia vai se recuperar. Isso é mentira. Nós já vimos isso acontecer outras vezes. A economia só se recupera se houver responsabilidade fiscal, se houver ajuste fiscal, se houver menos despesas públicas do que receita. Mas o governo que aí está, e me desculpe, eu vou falar mais uma vez do governo que aí está, para reforçar que o inquilino do Planalto que aí está se recusa a reduzir gastos, se recusa a fazer o seu ajuste. Um orçamento que é aprovado, e para se aprovar o orçamento, gasta-se 1/3 do orçamento comprando parlamentares. A gente não pode viver numa realidade como essa e achar que isso é uma economia saudável. Mas quando a gente fala isso aqui, vem logo as pessoas dizendo assim: não, Paulo, você tem uma posição contrária
ao governo Lula, que parece que a sua missão não é minha missão é olhar, observar. O governo Lula está fazendo água. A economia brasileira está estagnada na passagem de janeiro para fevereiro. São dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, dados que foram divulgados ontem. Esse levantamento faz análises sobre o comportamento do PIB, que é a soma dos bens e serviços produzidos no país, e traz como prévia de um dado oficial que é divulgado trimestralmente pelo próprio IBGE. Do desempenho de fevereiro, foram excluídas as variações causadas pela época do ano e mostra que a economia brasileira desacelera. Paulinho, diga. Um símbolo do que você tem falado aí, da situação atual, uma imagem que viralizou ontem nas redes sociais, o Rafa vai colocar na tela, um supermercado em São Paulo que colocou o café atrás das grades para dificultar o acesso ao produto, que não é de hoje, está ficando cada vez mais caro e inacessível ao brasileiro. A imagem até simbólica foi tirada ontem do Dia Internacional do Café, né, Paulinho? E não se pode transformar o café como vilão, não, porque o café é commodity, é regulado por preço internacional. Não se pode querer correr o risco de fazer isso. Mas é uma imagem que mostra aonde estamos no processo de consumo do brasileiro. Mas, para finalizar, sabe o que me entristece, Lucas? Se nós tivéssemos uma oposição inteligente, se nós tivéssemos uma oposição desamarrada de princípios ideológicos radicais, se nós tivéssemos uma oposição que não quisesse ficar lacrando com pautas de costume, uma oposição arejada, nós teríamos uma oposição que combateria e que mostraria os erros e os equívocos do atual governo, que erra como nunca nos processos econômicos, nos processos sociais, no ajuste fiscal. O governo Lula é cercado de erros e a oposição prefere combater o governo Lula com pautas de costumes, ideologias radicais baratas. Nós temos uma oposição fraca, uma oposição sem força, sem presença, um bando de meninos tiktokers, um bando de pessoas, de deputados, de senadores, particularmente no plano federal, que não tem a coragem de falar sério, de agir com propostas que possam mitigar o desacerto econômico que esse governo está trazendo para o país. E é o que mais entristece quando a gente vê o cenário político brasileiro. Um governo que erra como nunca, erra como de costume, mas erra como nunca. E uma oposição frouxa, uma oposição pautada por princípios ideológicos, por princípios de costumes, e não pautada pela realidade do país.